Fala, meus queridos! Hoje vamos aprender o que são hidrácidos e aprender também a dar nome para eles. Então, galerinha, para você não esquecer, já deixa aquele like maroto no meu canal, se inscreve que é importante para que o YouTube ele entregue meu vídeo para mais alunos, para mais pessoas, tudo bem? Então hoje a gente vai começar com as funções inorgânicas, lembrando que em aulas passadas eu já te ensinei o que são aí teorias ácido e base de Arrhenius e Bronsted de Lawrence, tá? Hoje vamos falar dos ácidos e você tem que saber que os ácidos são divididos em duas classificações. A primeira delas são os nossos hidrácidos. Professor, o que são hidrácidos? Hidrácidos são todos aqueles ácidos inorgânicos que não apresentam oxigênio na sua estrutura. E uma coisa que você tem que saber deles que é muito importante é a nomenclatura, é saber dar nome para essa substância. Professor, como é que eu vou dar nome para um hidrácido? Muito simples. Você vai colocar a palavra ácido na frente, então todo ácido começa com ácido. Você vai dar um espaço e depois desse espaço, você vai adicionar o nome do seu elemento que está ligado ao hidrogênio. Por exemplo, cloro, iodo, bromo e assim por diante. Então aqui, ó, vou colocar assim, ametal, tá? Geralmente é um ametal, a não ser com exceções que a gente tem grupos aí específicos, beleza? E, gente, todo hidrácido tem que terminar com a palavrinha hídrico. Então, você viu hídrico no final, você sabe que você tem um hidrácido, tudo bem? Vamos colocar aqui alguns exemplos? Olha aqui para vocês. HCl, né? Como é que a gente daria nome para o HCl? Vamos chamá-lo de ácido. Aí, o elemento que nós temos aqui é o cloro, concorda? Você vai pegar a palavra cloro, retirar o O do final e adicionar hídrico. Então, nós temos aqui ácido clorídrico. Muito bem. Viram que é muito fácil, correto? Já vou colocar outros aqui para vocês, ó. Vamos colocar um HBr, vamos colocar HI, HF, H2S e por último HCN. Então vamos lá, galerinha. O próximo elemento que eu tenho é o bromo. Tiro o O do final e adiciona hídrico. Qual o nome que eu vou ter? Ácido bromídrico. Muito bem. Fácil demais, né, galerinha? Ácido bromídrico. Agora do iodo, né? Iodo termina com a letra O, tira o O, adiciona hídrico. Então vamos chamá-lo de ácido iodídrico. Iodídrico. Muito bem. Agora o flúor. O flúor não termina com a letra O, então você não precisa retirar nada, só adiciona a palavra hídrico. Então temos aqui o ácido. Muito bem. Fluorídrico. Fluorídrico. Bacana, belezinha. Agora os dois últimos. Gente, o elemento que eu tenho aqui é o enxofre. Só que o enxofre, na nomenclatura, ele não vai receber o seu nome. Ele vai pegar o nome que vem do latim, que é o termo sulf. Então, esse ácido aqui, ele é chamado de ácido sulfídrico. Vamos botar aqui, ó, ácido sulfídrico. Toma cuidado para não confundir ele com ácido sulfúrico, que é muito comum, tá? E por último, CN, que é o grupo ciano. Então, esse ácido vai ser o ácido cianídrico. Pronto, galera. Você aprendeu a dar nome para todos os hidrácidos que você precisa saber. Existem outros, tá? Mas esses são os principais que caem em prova, belezinha? Agora vamos verificar como é que a gente vê a força de acidez desses ácidos, fechou? Então vamos lá, gente. Força de acidez. Os seus hidrácidos são classificados de três formas. Eles podem ser hidrácidos fortes, eles podem ser hidrácidos moderados, vou botar aqui, ó, moderados, e eles podem ser hidrácidos fracos, tá? Quem são os nossos hidrácidos fortes? São os três halogênios de cloro, bromo e iodo. Então eu tenho aqui, ó, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Esses são os três hidrácidos fortes. Só que guarda uma coisinha no seu coração que é muito importante, galera. Desses três, o mais forte é o ácido do iodo. Depois vem o do bromo e por último do cloro. Então essa é a sequência de força de acidez deles, tá? Quem é o único hidrácido moderado que nós temos?
é o ácido fluorídrico. Vamos botar aqui, ó, HF, beleza? E quem são os fracos? Os outros. Vamos colocar aqui ácido sulfídrico e podemos colocar também o ácido cianídrico, belezinha? Só que é o seguinte, galera, existem outras formas de você avaliar a força de acidez que ele pode cobrar na sua prova. Uma delas é chamado de grau de ionização. Vou colocar aqui para vocês, ó, grau de ionização. Esse termo ele vai aparecer diversas vezes durante os seus estudos, tá? Aqui na inorgânica, na química orgânica, na fisicoquímica, lá em equilíbrio, é muito importante você saber. Como é que funciona o grau de ionização? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Eu tenho um ácido qualquer, HA, beleza? Esse ácido, galerinha, ele vai ionizar e ele vai formar o quê? H+. E libera aqui, no caso, A-, fechou? Suponha que ele tem aqui, por exemplo, 100 moléculas desse ácido, tá? 100 moléculas, por exemplo. Dessas 100 moléculas, depois que ele ionizar, eu vou perceber que apenas 80 delas viraram o quê? H+. 20 ficaram na forma de ácido. Então percebam que nem todas as moléculas do seu ácido conseguem ionizar formando H+, tá? E a gente consegue verificar essa quantidade de formação de H+, pelo grau de ionização. Como é que a gente calcula o grau de ionização? Vamos lá. O grau de ionização, meus queridos, ele é calculado pela quantidade de H+ que você tem, que você formou, dividido pela quantidade do seu ácido, a quantidade inicial, beleza? No final, você multiplica por 100, para que esse valor esteja em porcentagem. Então, como é que nós fazemos? Ó, qual é a quantidade de H+ que nós liberamos, que ionizamos? Nós liberamos aqui 80 H+. Aqui eu coloquei moléculas, pode ser mols, por exemplo. É mais comum aparecer em mols, tá? Quanto que você tinha no início? 100. E aqui, ó, eu multiplico por 100 para sair em porcentagem. Então, o grau de ionização do meu exemplo é de 80%, tá? Agora, o que significa esse ácido ter um grau de ionização de 80%? Agora é interessante. Se você tiver um ácido forte, o seu grau de ionização ele tem que ser maior do que 50%. Belezinha? Ácido forte maior que 50%. Agora, vou botar aqui, ó. Se você tiver um ácido fraco, o seu grau de ionização tem que ser menor do que 5%. Percebam, gente, que um ácido fraco, ele ioniza poucos H+, por isso que ele é fraco, beleza? E se você tiver um ácido moderado, o seu grau de ionização tem que ser maior do que 5%, mas ele precisa ser menor do que 50%. Então, ele fica entre os dois. Então, você pode gravar qual que é a força de acidez, é importante, mas você também tem que saber analisar pelo grau de ionização, que lá no futuro você vai conseguir utilizar isso para fazer alguns cálculos, belezinha? Galerinha, tamo junto, até a próxima, é nóis!